Nenhum dos inimigos ficou de pé. Deus acabou com todos. Essa é a palavra que você precisa ouvir hoje. Aquilo que está te perseguindo não vai ter a última palavra sobre a sua vida. Faraó olhou para Israel e pensou: agora eles estão presos. O mar estava na frente, o exército estava atrás, o povo estava sem saída. Aos olhos humanos, era o fim, mas o inimigo nunca entende. Quando Deus está com alguém, até o caminho fechado vira passagem. Faraó pensou: a gente pega eles fácil, mas ninguém persegue uma pessoa guardada por Deus e sai vitorioso. Ninguém toca no propósito de Deus e permanece de pé. Ninguém se levanta contra aquilo que Deus decidiu livrar e continua forte como antes. Porque Deus não apenas abriu o mar para Israel passar, Deus também quebrou os carros de Faraó. Escuta isso: Deus não só abre caminho para você, Deus também trava aquilo que está tentando te alcançar. Deus confunde o inimigo, Deus quebra as rodas, Deus derruba a força. Deus fecha a passagem para o mal. E em nome de Jesus, que Deus quebre hoje os carros do mal que tem te perseguido. Que Deus trave toda força contrária, que Deus desarme toda perseguição, que Deus derrube todo plano escondido, que Deus coloque limite onde o inimigo achou que podia avançar. Não tenha medo de perseguição. Eles podem ser fortes, podem ser perversos, podem ser malignos, podem parecer numerosos, podem fazer barulho, podem vir com pressão, ameaça, inveja, mentira, acusação e maldade. Mas Deus continua sendo Deus, e quando Deus decide guardar alguém, ninguém destrói. Deus guarda, Deus livra, Deus sustenta, Deus levanta. Diga com fé: Deus me guarda. Porque o mesmo Deus que abriu o mar para o povo passar, fechou o mar sobre aquilo que vinha para destruir. E aqui está o mistério. Tem caminho que Deus abre para você, mas não abre para quem quer o seu mal. Tem porta que Deus libera para o filho, mas fecha para o perseguidor. Tem passagem que é livramento para quem crê, mas se torna juízo para quem persegue. Israel passou. Faraó tentou passar também, mas não era caminho para ele. Era caminho para o povo de Deus. É por isso que você precisa parar de ouvir gente derrotada. Para de ouvir quem só fala: isso não dá certo. Para de ouvir quem só diz: você não vai conseguir. Para de ouvir quem já desistiu e agora quer te convencer a desistir também. Não deu certo para eles, mas pode dar certo para você. Eles não conseguiram, mas com Deus você pode conseguir. Eles não entraram, mas Deus pode abrir a porta para você entrar. Eles não venceram, mas Deus pode te dar vitória. Porque a sua história não está nas mãos de quem duvida. A sua história está nas mãos de Deus. Quando Davi olhou para Jerusalém, disseram que ele não entraria. Disseram que era impossível. Disseram que aquela fortaleza era forte demais. Mas Davi entrou, tomou a cidade. E aquela cidade passou a ser chamada Cidade de Davi. Por quê? Porque quando Deus está com alguém, a palavra impossível perde força. Quando Deus está com alguém, a afronta vira combustível. Quando Deus está com alguém, até a frase "você não consegue" vira empurrão para avançar. Então pare de abaixar a cabeça porque alguém falou que não vai dar. Pare de entregar sua fé para a opinião negativa. Pare de deixar derrotado, colocar limite na promessa que Deus colocou sobre você. Quem quer o seu mal não consegue destruir o que Deus decidiu guardar. Quem fala contra você não consegue cancelar o que Deus já determinou. Quem te persegue não consegue atravessar o caminho que Deus abriu só para você. Deus abriu para Israel, mas fechou para Faraó. E hoje eu declaro em nome de Jesus que Deus abra as portas para você e feche as portas para o mal. Que Deus abra caminho para a sua casa e feche caminho para a perseguição. Que Deus abra passagem para a sua vitória e feche passagem para toda força contrária. Que Deus abra o mar diante de você e quebre os carros daquilo que tenta te alcançar. Eles vieram contra Israel, mas caíram por terra. Vieram com força, mas perderam força. Vieram com orgulho, mas foram derrotados.
Vieram pensando que iam vencer, mas descobriram que ninguém vence quando Deus entra na batalha. E essa é a palavra para a sua vida. Não é o inimigo que decide o seu fim. Não é a perseguição que decide o seu destino. Não é a palavra negativa que decide sua vitória. Não é quem duvidou de você que vai determinar até onde você chega. Deus ainda está no controle. Deus ainda abre caminho. Deus ainda quebra carros de Faraó. Deus ainda derruba obstáculos. Deus ainda livra o seu povo. Então, tenha fé. Levante a cabeça. Pare de alimentar medo. Pare de repetir derrota. Pare de ouvir quem não tem fé para caminhar com você, porque tem travessia que Deus preparou para você passar. E quando você chegar do outro lado, você não vai contar derrota. Você vai contar livramento. Você vai contar milagre. Você vai contar testemunho. Você vai dizer: eu pensei que era o fim, mas Deus abriu o mar. Eu pensei que eles iam me alcançar, mas Deus quebrou os carros. Eu pensei que não tinha saída, mas Deus fez caminho. Eu pensei que ia morrer nessa luta, mas Deus me colocou do outro lado. Em nome de Jesus, que Deus te ajude a vencer essa batalha. Que Deus derrube os obstáculos que surgiram contra você. Que Deus feche as portas para o mal. Que Deus abra as portas certas para a sua vida. E que você tenha fé para terminar essa luta dando testemunho. Porque quem Deus guarda, o mal não destrói. Quem Deus levanta, ninguém derruba. Quem Deus conduz, chega do outro lado. E se essa palavra falou com você, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda quebra os carros de Faraó. Obrigado por assistir até o final.